Olá, a paz do Senhor a todos os nossos queridos alunos aí do nosso Núcleo Teológico Antioquia, para você que faz o nosso curso online. Estamos agora então apresentando mais uma aula aqui do nosso curso, né? Estamos estudando síntese do Novo Testamento e especificamente estamos estudando o Evangelho escrito por João, ok? Então você que tem a sua apostila aí, acompanhe aí o curso, né? Faça as suas anotações para que você possa ficar aí inteirado mesmo do assunto aí, ok? Antes de entrar no assunto, eu vou fazer aqui um resumo do que nós já aprendemos, tá ok? E depois então daremos a sequência aí no nosso estudo, beleza? Então vamos lá. Nós já estudamos os evangelhos sinóticos, né? Nós aprendemos que Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles apresentam a mesma visão, é um olhar no mesmo ângulo, né? No mesmo prisma, tá ok? Por isso então são chamados de evangelhos sinóticos. Já o evangelho de João não faz parte desse três sinóticos porque olha sobre um outro ângulo, tá ok? Matéria dada, nós aprendemos, só recapitulando aí, tá ok? Aprendemos também que Marcos ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, tá? Marcos escreve para os romanos, tá? Por isso é que Jesus de Marcos é um Jesus poderoso, né? Porque escreve para um povo poderoso. O Império Romano era um império poderoso, acostumado com batalhas, com grandes conquistas, né? Então o Evangelho de Marcos é um evangelho mostra um Jesus poderoso, amém? Que o povo era um povo poderoso. Mateus foi o segundo evangelho a ser escrito. Veja então que na nossa Bíblia não está na ordem cronológica, ou seja, ela não está na ordem que foi escrito, porque nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos, segundo Mateus, tá? Mateus foi o segundo evangelho escrito. Mateus foi escrito para um público mais judaico, tá? Por isso é que Jesus é apresentado numa especificidade judaica muito forte. E ele é um novo Moisés no evangelho de Mateus. Você vê similaridades entre Jesus e Moisés. Por exemplo, os dois teve nascimento miraculoso, os dois se esconderam no Egito, os dois foram para o deserto, os dois começam no monte, os dois são registrados resgatadores de povos, né? Os dois morrem e ressuscitam. Então, para Mateus, o público era judaico, ok? Nós temos também aí o Evangelho de Lucas. Lucas ele escreve para um público gentio, um público rejeitado, tá? Não é nenhum público poderoso, nem judaico, nem a raça eleita. Então é onde Jesus é mais humano. Lucas apresenta então Jesus como um homem perfeito, né? João foi escrito para representar uma nova raça, que é os cristãos, ok? E então ficaria assim o nosso resuminho aí. Marcos escreve para uma raça poderosa, Mateus para a raça eleita, Lucas para a raça rejeitada, João para uma nova raça, que é os cristãos, tá ok? Tudo isso é matéria dada, tudo isso nós já estudamos, só fazendo aqui uma recapitulação das nossas aulas aqui, ok? O livro de João também é conhecido como o quarto evangelho, ok? O evangelho, sem dúvida, foi o mais debatido, tá? Então, o evangelho escrito por Lucas foi o mais debatido, o mais estudado, o mais criticado por todos os teólogos ao longo dos tempos. Então, veja bem aqui, o evangelho de João é um escrito teológico profundo, digamos assim, visto que João era um homem simples, né? Era um homem que não tinha muita cultura, digamos assim, mas o conteúdo do seu evangelho tem uma profundidade excepcional. Isso fica bem claro, uma ação poderosa do Espírito Santo ao inspirar João, né, para escrever esse evangelho, ok? Então vamos prosseguindo aí. Qual foi o propósito
do Evangelho de João? Bom, alguns dos seus propósitos nós vemos aqui no próprio Evangelho. Por exemplo, nós temos aqui no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 20, verso 31, que diz assim: "E estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, que o Filho de Deus é o Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome." Então, o primeiro propósito que nós encontramos aqui, pelo qual o Evangelho foi escrito, foi para fortalecer a fé dos cristãos, tá ok? Se o propósito era fortalecer a fé dos cristãos, é porque em alguma comunidade, algumas igrejas ali, já estava circulando aí algumas heresias, e João escreve para fortalecer a fé desses irmãos, tá ok? Isso está registrado na Bíblia. O texto que nós estamos citando aqui é aquela ocasião que o próprio João disse que, se fosse registrar todos os feitos, os sinais que Jesus tem feito, não teria papel que suportasse tudo. Mas estes, porém, que foram escritos, é para que creiais que Jesus é o Cristo, tá? O Filho de Deus, tá? Para que, crendo, tenhais vida em seu nome, ok? Sim, este livro então foi escrito para todos os que creem, para outorgar-lhe a certeza da fé, tá? Por quê? Porém, também a finalidade do Evangelho de João, ela tem uma finalidade evangelística, tá? Para servir de instrumento para a convicção do ímpio. Então, veja bem que o Evangelho escrito por João, ele tem essas finalidades, ok? Principalmente prevalecente nas igrejas gentílicas, né? Como eu falei, algumas igrejas gentílicas, tá? Muito provavelmente se mostravam mais vulneráveis nas igrejas ali da Ásia, né? Então, o propósito era esse, ok? Um outro propósito aqui, seu capítulo inicial dá ênfase especial à doutrina do Logos, né? O Verbo encarnado, tem por intuito combater todas as formas do gnosticismo, né? Então, olha só que interessante que nós estamos aprendendo aqui. O Evangelho escrito por João, ele é escrito também numa época em que estava aí surgindo um movimento religioso, né? Chamado gnosticismo, e o Evangelho de João, então, ele é escrito para combater esta heresia, tá? O gnosticismo foi uma ameaça à igreja aí nos meados do segundo século, aí, tá ok? Mas vamos lá. Então, então, para a gente definir aqui sobre o gnosticismo, vamos aprender alguma coisinha. Também já foi dado, já foi matéria estudada, mas recapitulando aqui, tá? Nós temos aqui em Colossenses, capítulo 2, verso 8, que também é um texto que combate, né, fortemente as heresias do gnosticismo, que diz assim: "Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo." Colossenses 2 e 8, ok? Então, vamos ver um pouquinho aí qual era a ideia, qual era o fundamento, qual era o propósito do gnosticismo, tá? E aí a gente vai ver o porquê, então, João inicia o seu evangelho falando da encarnação do Verbo, tá ok? Então, não há dúvida de que as heresias, idolatria e as mais diversas correntes esotéricos, né, e filosóficas foram um conjunto de formas de oposição ao desafio de sincretismo contra a fé em Cristo, tá? Então, para o fim de nosso estudo, porém, destacamos aquela que, sem dúvida, foi nossa mais desafiadora fonte de oposição à sã doutrina, que é o gnosticismo, ok? Então, o gnosticismo, ele foi, na verdade, né, a mais desafiadora fonte de oposição contra essa doutrina. Mas veja bem o que ensinava aí o gnosticismo, tá? Mais sutil, mais insidiosa e, no final das contas, muito mais perigosa foi a outra grande heresia do século II, né? O gnosticismo,
foi uma aberração à inteligência, o abuso da pesquisa e da especulação aplicada aos mistérios de Deus. Veja o que ensinava essa doutrina. O perigo tornou-se manifesto quando a gnose, proliferando como um câncer espiritual, observando elementos vindos de um pouco de todas as partes. Vejam vocês da onde vinham, né, as doutrinas, da onde eles buscavam os seus conhecimentos para compor a sua doutrina. Heresia docetistas, do platonismo, do pitagorismo, também dualismo, né, iraniano, e talvez até mesmo do budismo, ok? Então, veja como foi, né, o gnosticismo nessa época. Então, para o gnosticismo, a matéria é absolutamente má. E olha o que ele ensinava. Portanto, não foi criada por Deus. Então, eles diziam que Cristo não encarnou. Percebe-se então porque João inicia seu evangelho falando da encarnação do Logos, ok? Para realmente combater essa falsa heresia do gnosticismo, tá? Que Jesus não encarnou. Os problemas soteriológicos decorrentes dessas teses poderiam ser resumidos em, olha só, Cristo não é Salvador, mas apenas um intermediário do conhecimento. Cristo não poderia ser o Filho de Deus, visto que jamais tocaria carne, né? Um cárcere da alma, uma degradação criada, ok? Então, essa era a essência do gnosticismo, tá? Então, se percebe, ficou claro? É muito importante para nós, né, irmãos, saber o que está acontecendo no contexto da história, o propósito pelo qual foi escrito, facilita o nosso entendimento, facilita na hora de fazer uma interpretação bíblica, né? Então é muito importante estudar os evangelhos para que a gente saiba também, né, o propósito pelo qual foi escrito, ok? Então vamos lá, quem era esse discípulo? Quem era esse discípulo amado, né? Então líderes na igreja primitiva, começando em 125 depois de Cristo, escreveram que era o apóstolo João, certo? Ficou claro aqui? Filho de Zebedeu, tá? Isso comentado por Eusébio, História Eclesiástica. Então, como já dissemos também, no primeiro século, o evangelho ele foi pregado, era pregado oralmente, certo? A princípio, não tinha nome, né, nos evangelhos, que era o evangelho de Mateus. Não, a princípio não. Isso só foi colocado um pouco mais à frente. O fato interessante é que a igreja primitiva, os pais da igreja, quase que todos unanimemente aí, aceitam, né, os seus respectivos autores aí do evangelho, ok? Então, João, é bom destacar aqui que João ele foi um discípulo do Senhor, diferentemente de Marcos e de Lucas, né? Lucas ele não fez parte dos 12 ali comissionados por Jesus, e nem Marcos, né? Tanto Marcos aí como Lucas pode ter se convertido aí com a pregação de Pedro, né? de Paulo, tá ok? Então vamos lá. Ficou claro aí para os irmãos? João ele era um discípulo de Jesus. E ele não era um simples discípulo, né? Ele era uma pessoa muito chegada de Jesus. A Bíblia vai sempre mostrar Pedro, Tiago e João junto com Jesus na oração. Sim, Pedro, Tiago e João, eles são considerados colunas da igreja. Mas dentre os três ali que era comum estar com Jesus nas orações, Pedro era o mais chegado dele, né? Qual aquele que reclinava a cabeça nos seus ombros. Então, falar de João aqui é falar de alguém que tinha intimidade com Jesus. Olha só algumas características importantes de João. Todos os discípulos o abandonaram no momento da crucificação. João não. João ele fica ali aos pés da cruz até o fim. Correto? Então, se percebe
o amor com que João tinha, né, com Jesus. Então, quando a gente fala do discípulo João, era alguém que tinha intimidade com Cristo, era alguém que sabia de detalhes, né? Era aquele amigo chegado que sabia de coisas que os outros não sabiam. É por isso que no seu relato, quando ele escreve, certo? Os relatos de Cristo, por que o evangelho de João é profundo? É porque ele tinha intimidade com Cristo. Não que os outros não tivessem, né? Mas esse era um fato interessante que ocorria no meio deles aí. Então, discípulo João, ele foi um discípulo que andou com Jesus, contemplou os milagres de Jesus. Maravilha? Essa interpretação tradicional é genuína, né? E plenamente defensível. João era um dos 12, tá? E com Tiago, seu irmão, e Pedro, formou um círculo mais íntimo ao redor de Jesus, como eu já citei, certo? O texto que vai falar aqui é onde eles estavam já ali reunidos com Jesus, ok? O Evangelho reflete esta íntima perspectiva ao destacar Pedro e João. Muitos estudiosos acreditam que João conclui a escrita do seu Evangelho no ano 90 depois de Cristo. Interessante, né, que Pedro e João eles se tornam aí amigos de ministério, tá? A Bíblia cita, né, ali em Atos dos Apóstolos, que eles estavam indo à hora da oração, era Pedro e João, certo? Então, mesmo depois de Jesus ser assunto aos céus, no ministério ali dos apóstolos, a gente percebe uma amizade aí, né, entre Pedro e João, ok? Começou lá junto com Jesus, né, que eram os três, Pedro, Tiago e João, e aqui a gente vê João e Pedro unidos aí fazendo a obra do Senhor, ok? Importante colocar isso também. Não se sabe ao certo local, porém são 4 localidades, né, seria sugerido, vamos ver aí, Jerusalém, Antioquia, Éfeso e Alexandria, tá? São 4 os lugares possíveis aonde pode ser que tenha sido em algum desses lugares aí que foi escrito o Evangelho de João. Podemos dizer também que o propósito desse livro fora para refutar a heresia que dizia que João Batista era realmente o Messias. Olha só que interessante. Tá? Nós sabemos que João Batista foi um precursor, né? Ele veio preparar o caminho para Cristo. Já citei também na aula passada que na antiguidade os reis, quando ia fazer uma viagem, ele mandava os seus servos à frente para arrumar o caminho, endireitar as suas veredas. A profecia do profeta Isaías diz, né? Vós o que clama no deserto, né? Preparai o caminho, endireitai as suas veredas. Então, por que isso? Porque quando o rei ia fazer uma viagem, ele mandava então os seus servos na frente para preparar o caminho. Se tivesse caminho desnível, buraco no caminho, eles arrumavam tudo para que o rei pudesse ter uma viagem abençoada, entendeu? Então, o que nós aprendemos aqui? João Batista ele veio como um precursor, ele veio preparar o caminho de Jesus Cristo. E mandaram então perguntar para João se ele era o Messias que haviam de vir. E ele falou assim, não, eu não sou o Messias, eu sou uma voz que clama no deserto, eu vim preparar o caminho para o Messias. Então por que João faz a questão de relatar esse diálogo de João Batista? Porque ele queria deixar claro que João Batista não era o Messias, embora tenha surgido esse comentário, né, que João Batista era o Messias que havia de vir. Então João ele escreve o Evangelho também para refutar essa ideia de que João Batista era o Messias, ok? O significado da mensagem de revelação e redenção. Estou aqui um pouco rápido, tá, irmãos? Porque a aula online é um pouco mais breve, mais curta, porque para não se tornar maçante e cansativo, ok? Mas eu sei que tem a sua apostila aí, você tem total liberdade aí para consultar o seu material aí, ok? Vamos lá então. Vamos lá. Na verdade, irmãos, eu vou dar uma parada por aqui, né? Porque nós já estamos aí com 20 minutos aí
de aula, né? Então, eu deixo aqui para você essa introdução ao Evangelho de João, mas não fique só, né, com essas informações. Hoje nós temos meio de pesquisas, né? Sabe, pesquise, estude, vai atrás das informações, sabe? Quando você trazer uma palavra, um ensinamento, traga algo com estrutura, com profundidade, amém? Isso enriquece, isso fortalece a nossa fé, tá bom? Então, eu desejo a você aí um bom estudo, não desanime, né? Eu sempre digo aqui nas minhas palestras que Deus, Ele ajuda quem se esforça. Então, Deus abençoe a sua vida de uma maneira muito especial. Semana que vem, nós damos continuidade aí no assunto para a glória de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Olá, a paz do Senhor a todos os nossos queridos alunos aí do nosso Núcleo Teológico Antioquia. Para você que faz o nosso curso online, estamos agora então apresentando mais uma aula aqui do nosso curso, né? Estamos estudando síntese do Novo Testamento e especificamente estamos estudando o Evangelho escrito por João, ok? Então você que tem a sua apostila aí, acompanha aí o curso, né? Faça as suas anotações para que você possa ficar aí inteirado mesmo do assunto aí, ok? Antes de entrar no assunto, eu vou fazer aqui um resumo do que nós já aprendemos, tá ok? E depois então daremos a sequência aí no nosso estudo, beleza? Então vamos lá. Nós já estudamos os evangelhos sinóticos, né? Nós aprendemos que Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles apresentam a mesma visão, é um olhar no mesmo ângulo, né? No mesmo prisma, tá ok? Por isso, então, são chamados de evangelhos sinóticos. Já o evangelho de João não faz parte desses três sinóticos, porque olha sobre um outro ângulo, tá ok? Matéria dada, nós aprendemos, só recapitulando aí, tá ok? Aprendemos também que Marcos ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, tá? Marcos escreve para os romanos, tá? Por isso é que Jesus de Marcos é um Jesus poderoso, né? Porque escreve para um povo poderoso. O Império Romano era um império poderoso, acostumado com batalhas, com grandes conquistas, né? Então o Evangelho de Marcos é um evangelho mostra um Jesus poderoso, amém? Que o povo era um povo poderoso. Mateus foi o segundo evangelho a ser escrito. Veja então que na nossa Bíblia não está na ordem cronológica, ou seja, ela não está na ordem que foi escrito, porque nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos, o segundo Mateus, tá? Mateus foi o segundo evangelho escrito. Mateus foi escrito para um público mais judaico, tá? Por isso é que Jesus é apresentado numa especificidade judaica muito forte. E ele é um novo Moisés no evangelho de Mateus. Você vê similaridades entre Jesus e Moisés. Por exemplo, os dois teve nascimento miraculoso, os dois se esconderam no Egito, os dois foram para o deserto, os dois começam no monte, os dois são registrados resgatadores de povos, né? Os dois morrem e ressuscitam. Então, para Mateus, o público era judaico, ok? Nós temos também aí o Evangelho de Lucas. Lucas ele escreve para um público gentio, um público rejeitado, tá? Não é nenhum público poderoso, nem judaico, nem a raça eleita. Então é onde Jesus é mais humano. Lucas apresenta então Jesus como um homem perfeito, né? João foi escrito para representar uma nova raça, que é os cristãos, ok? E então ficaria assim o nosso resuminho aí. Marcos escreve para uma raça poderosa, Mateus para a raça eleita, Lucas para a raça rejeitada, João para uma nova raça, que é os cristãos, tá ok?
Tudo isso é matéria dada, tudo isso nós já estudamos, só fazendo aqui uma recapitulação das nossas aulas aqui, ok? O livro de João também é conhecido como o quarto evangelho, ok? O evangelho, sem dúvida, foi o mais debatido, tá? Então, o evangelho escrito por Lucas foi o mais debatido, o mais estudado, o mais criticado por todos os teólogos ao longo dos tempos. Então, veja bem aqui, o evangelho de João é um escrito teológico profundo, digamos assim, visto que João era um homem simples, né? Era um homem que não tinha muita cultura, digamos assim, mas o conteúdo do seu evangelho tem uma profundidade excepcional. Isso fica bem claro, uma ação poderosa do Espírito Santo ao inspirar João, né, para escrever esse evangelho, ok? Então vamos prosseguindo aí. Qual foi o propósito do evangelho de João? Bom, alguns dos seus propósitos nós vemos aqui no próprio Evangelho. Por exemplo, nós temos aqui no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 20, verso 31, que diz assim: "E estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, que o Filho de Deus, que é o Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome." Então, o primeiro propósito que nós encontramos aqui, pelo qual o Evangelho foi escrito, foi para fortalecer a fé dos cristãos, tá ok? Se o propósito era fortalecer a fé dos cristãos, é porque em alguma comunidade, algumas igrejas ali, já estava circulando aí algumas heresias, e João escreve para fortalecer a fé desses irmãos, tá ok? Isso está registrado na Bíblia. O texto que nós estamos citando aqui é aquela ocasião que o próprio João disse que, se fosse registrar todos os feitos, os sinais que Jesus tem feito, não teria papel que suportasse tudo. Mas estes, porém, que foram escritos, é para que creais que Jesus é o Cristo, tá? O Filho de Deus, tá? Para que, crendo, tenhais vida em seu nome, ok? Sim, este livro, então, foi escrito para todos os que creem, para outorgar-lhe a certeza da fé, tá? Por quê? Porém, também a finalidade do Evangelho de João, ela tem uma finalidade evangelística, tá? Para servir de instrumento para a convicção do ímpio. Então, veja bem que o Evangelho escrito por João, ele tem essas finalidades, ok? Principalmente prevalecente nas igrejas gentílicas, né? Como eu falei, algumas igrejas gentílicas, tá? Muito provavelmente se mostravam mais vulneráveis nas igrejas ali da Ásia, né? Então, o propósito era esse, ok? Um outro propósito aqui, seu capítulo inicial dá ênfase especial à doutrina do Logos, né? O verbo encarnado, tem por intuito combater todas as formas do gnosticismo, né? Então, olha só que interessante que nós estamos aprendendo aqui. O Evangelho escrito por João, ele é escrito também numa época em que estava aí surgindo um movimento religioso, né, chamado gnosticismo, e o Evangelho de João, então, ele é escrito para combater esta heresia, tá? O gnosticismo foi uma ameaça à igreja aí nos meados do segundo século, aí, tá ok? Mas vamos lá. Então, então, para a gente definir aqui sobre o gnosticismo, vamos aprender alguma coisinha. Também já foi dado, já foi matéria estudada, mas recapitulando aqui, tá? Nós temos aqui em Colossenses, capítulo 2, verso 8, que também é um texto que combate, né, fortemente as heresias do gnosticismo, que diz assim: "Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo." Colossenses 2 e 8, ok? Então, vamos ver um pouquinho aí qual era a ideia, qual era o fundamento, qual era o propósito do gnosticismo, tá? E aí a gente vai ver o porquê, então, João inicia o seu evangelho falando da encarnação do verbo, tá ok? Então, não há dúvida de que as heresias
idolatria e as mais diversas correntes esotéricos, né, e filosóficas foram um conjunto de formas de oposição ao desafio de sincretismo contra a fé em Cristo, tá? Então, para o fim de nosso estudo, porém, destacamos aquela que, sem dúvida, foi nossa mais desafiadora fonte de oposição à sã doutrina, que é o gnosticismo, ok? Então, o gnosticismo, ele foi, na verdade, né, a mais desafiadora fonte de oposição contra essa doutrina. Mas veja bem o que ensinava aí o gnosticismo, tá? Mais sutil, mais insidiosa e, no final das contas, muito mais perigosa foi a outra grande heresia do século II, né? O gnosticismo, que foi uma aberração à inteligência, o abuso da pesquisa e da especulação aplicada aos mistérios de Deus. Veja o que ensinava essa doutrina. O perigo tornou-se manifesto quando a gnose, proliferando como um câncer espiritual, observando elementos vindos de um pouco de todas as partes. Vejam vocês da onde vinham, né, as doutrinas, da onde eles buscavam os seus conhecimentos para compor a sua doutrina. Heresia docetistas, do platonismo, do pitagorismo, também dualismo, né, iraniano, e talvez até mesmo do budismo, ok? Então, veja como foi, né, o gnosticismo nessa época. Então, para o gnosticismo, a matéria é absolutamente má. E olha o que ele ensinava. Portanto, não foi criada por Deus. Então, eles diziam que Cristo não encarnou. Percebe-se então porque João inicia o seu evangelho falando da encarnação do Logos, ok? Para realmente combater essa falsa heresia do gnosticismo, tá? Que Jesus não encarnou. Os problemas soteriológicos decorrentes dessas teses poderiam ser resumidos em, olha só, Cristo não é Salvador, mas apenas um intermediário do conhecimento. Cristo não poderia ser o Filho de Deus, visto que jamais tocaria carne, né? Um cárcere da alma, uma degradação criada, ok? Então, essa era a essência do gnosticismo, tá? Então, se percebe, ficou claro? É muito importante para nós, né, irmãos, saber o que está acontecendo no contexto da história, o propósito pelo qual foi escrito, facilita o nosso entendimento, facilita na hora de fazer uma interpretação bíblica, né? Então é muito importante estudar os evangelhos para que a gente saiba também, né, o propósito pelo qual foi escrito, ok? Então vamos lá, quem era esse discípulo? Quem era esse discípulo amado, né? Então líderes na igreja primitiva, começando em 125 depois de Cristo, escreveram que era o apóstolo João, certo? Ficou claro aqui? Filho de Zebedeu, tá? Isso comentado por Eusébio, História Eclesiástica. Então, como já dissemos também, no primeiro século, o evangelho ele foi pregado, era pregado oralmente, certo? A princípio, não tinha nome, né, nos evangelhos, que era o evangelho de Mateus. Não, a princípio não. Isso só foi colocado um pouco mais à frente. O fato interessante é que a igreja primitiva, os pais da igreja, quase que todos unanimemente aí, aceitam, né, os seus respectivos autores aí do evangelho, ok? Então, João, é bom destacar aqui que João ele foi um discípulo do Senhor, diferentemente de Marcos e de Lucas, né? Lucas ele não fez parte dos 12 ali comissionado por Jesus, e nem Marcos, né? Tanto Marcos aí como Lucas pode ter se convertido aí
aí com a pregação de Pedro, né, de Paulo, tá ok? Então vamos lá. Ficou claro aí para os irmãos? João, ele era um discípulo de Jesus. E ele não era um simples discípulo, né? Ele era uma pessoa muito chegada de Jesus. A Bíblia vai sempre mostrar Pedro, Tiago e João junto com Jesus na oração. Sim, Pedro, Tiago e João, eles são considerados colunas da igreja. Mas dentre os três ali que era comum estar com Jesus nas orações, Pedro era o mais chegado dele, né? Qual aquele que reclinava a cabeça nos seus ombros. Então, falar de João aqui é falar de alguém que tinha intimidade com Jesus. Olha só algumas características importantes de João. Todos os discípulos o abandonaram no momento da crucificação. João não. João ele fica ali aos pés da cruz até o fim. Correto? Então, se percebe o amor com que João tinha, né, com Jesus. Então, quando a gente fala do discípulo João, era alguém que tinha intimidade com Cristo, era alguém que sabia de detalhes, né? Era aquele amigo chegado que sabia de coisas que os outros não sabiam. É por isso que no seu relato, quando ele escreve, certo? Os relatos de Cristo, por que o Evangelho de João é profundo? É porque ele tinha intimidade com Cristo. Não que os outros não tivessem, né? Mas esse era um fato interessante que ocorria no meio deles aí. Então, discípulo João, ele foi um discípulo que andou com Jesus, contemplou os milagres de Jesus. Maravilha? Essa interpretação tradicional é genuína, né, e plenamente defensível. João era um dos 12, tá? E com Tiago, seu irmão, e Pedro formou um círculo mais íntimo ao redor de Jesus, como eu já citei, certo? O texto que vai falar aqui é onde eles estavam já ali reunidos com Jesus, tá ok? O Evangelho reflete esta íntima perspectiva ao destacar Pedro e João. Muitos estudiosos acreditam que João conclui a escrita do seu Evangelho no ano 90 depois de Cristo. Interessante, né, que Pedro e João eles se tornam aí amigos de ministério, tá? A Bíblia cita, né, ali em Atos dos Apóstolos, que eles estavam indo à hora da oração, era Pedro e João, certo? Então, mesmo depois de Jesus ser assunto aos céus, no ministério ali dos apóstolos, a gente percebe uma amizade aí, né, entre Pedro e João, ok? Começou lá junto com Jesus, né, que eram os três, Pedro, Tiago e João, e aqui a gente vê João e Pedro unidos aí fazendo a obra do Senhor, ok? Importante colocar isso também. Não se sabe ao certo local, porém são 4 localidades, né, seria sugerido, vamos ver aí, Jerusalém, Antioquia, Éfeso e Alexandria, tá? São 4 os lugares possíveis aonde pode ser que tenha sido em algum desses lugares aí que foi escrito o Evangelho de João. Podemos dizer também que o propósito desse livro fora para refutar a heresia que dizia que João Batista era realmente o Messias. Olha só que interessante. Tá? Nós sabemos que João Batista foi um precursor, né? Ele veio preparar o caminho para Cristo. Já citei também na aula passada que na antiguidade os reis, quando ia fazer uma viagem, ele mandava os seus servos à frente para arrumar o caminho, endireitar as suas veredas. A profecia do profeta Isaías diz, né? Vós o que clama no deserto, né? Preparai o caminho, endireitai as suas veredas. Então, por que isso? Porque quando o rei ia fazer uma viagem, ele mandava então os seus servos na frente para preparar o caminho. Se tivesse caminho desnível, buraco no caminho, eles arrumavam tudo para que o rei pudesse ter uma viagem abençoada, entendeu? Então, o que nós aprendemos aqui? João Batista ele veio como um precursor, ele veio preparar o caminho de Jesus Cristo. E mandaram então perguntar para João se ele era o Messias que haviam de vir. E ele falou assim, não, eu não sou o Messias, eu sou uma voz que clama no deserto, eu vim preparar o caminho para o Messias. Então, por que João faz a questão de relatar esse diálogo de João Batista?
porque ele queria deixar claro que João Batista não era o Messias, embora tenha surgido esse comentário, né, que João Batista era o Messias que havia de vir. Então João, ele escreve o Evangelho também para refutar essa ideia de que João Batista era o Messias, ok? O significado da mensagem de revelação e redenção. Estou aqui um pouco rápido, tá, irmãos? Porque a aula online é um pouco mais breve, mais curta, porque para não se tornar maçante e cansativo, ok? Mas eu sei que tem a sua apostila aí, você tem total liberdade aí para consultar o seu material aí, ok? Vamos lá então. Vamos lá. Na verdade, irmãos, eu vou dar uma parada por aqui, né? Porque nós já estamos aí com 20 minutos aí de aula, né? Então, eu deixo aqui para você essa introdução ao Evangelho de João, mas não fique só, né, com essas informações. Hoje nós temos meio de pesquisas, né? Sabe, pesquise, estude, vai atrás das informações, sabe? Quando você trazer uma palavra, um ensinamento, traga algo com estrutura, com profundidade, amém? Isso enriquece, isso fortalece a nossa fé, tá bom? Então, eu desejo a você aí um bom estudo, não desanime, né? Eu sempre digo aqui nas minhas palestras que Deus, ele ajuda quem se esforça. Então, Deus abençoe sua vida de uma maneira muito especial. Semana que vem, nós damos continuidade aí no assunto para a glória de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.